Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos ao seminário de pós-graduação em Economia do CDPLAR, na UFMG. Primeiramente, na forma de praxe, eu gostaria de informar que esse seminário está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube da FACE. Hoje nós temos o prazer de receber o professor André Lucena, da COP da UFRJ, que irá nos falar sobre os riscos das mudanças climáticas, sobre o setor energético. Para quem não conhece, o professor André Lucena é o professor do Programa de Planejamento Energético da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Ciências Econômicas pela PUC do Rio, mestrado em Planejamento Ambiental, doutorado em Planejamento Energético pela PUC do Rio, tem inúmeros, não vou falar, inúmeros artigos e pesquisas nas áreas de planejamento energético, de mudanças climáticas globais, de economia da energia e do meio ambiente. Então, André, mais uma vez, eu gostaria de agradecê-lo, é um prazer tê-lo aqui conosco, e agradeço, então, por ter aceito o nosso convite. E aí, após, na verdade, a apresentação, eu abro e colho perguntas para o debate. Poderoso. Então, quem se sentir mais à vontade, pode perguntar, inclusive, pelo chat também. Bem, André, então, sem maiores delongas, eu te passo a palavra. Obrigado, Aline. Eu que agradeço o convite. Deixa eu começar aqui dividindo aqui. Eu que agradeço o convite. É um prazer. O convite de vocês é muito prestigioso. Somos parceiros do Edson Domingues. É uma pena de não poder estar aqui hoje. Meus sentimentos para ele. Trabalhamos juntos já em diversos projetos, inclusive da parte de impacto de mudanças climáticas. Isso lá atrás, lá para 2005, 2006. É uma pena ele não estar aqui hoje. É um grande colega, um grande colaborador acadêmico. Então, é sempre um prazer estar aqui, a convite dele e de vocês. Bom também falar com economistas. Eu também sou economista de formação, embora eu tenha seguido uma carreira já na pós-graduação fora da economia formal, as raízes ficam, de certa forma, né? Então eu lembro que quando eu terminei minha graduação em economia, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente e eu precisei sair da economia para voltar a ser economista. Então, hoje eu sou um dos economistas no Programa de Planejamento Energético da COP, que é um programa multidisciplinar. É um programa que tem engenheiros de diversas formações, economistas, geógrafos, vários, isso dentro do corpo docente, e no corpo discente é uma gama ainda mais ampla de alunos, além desses que eu falei, também arquitetos, pessoal de relações internacionais, biólogos, enfim, é um programa multidisciplinar e que traz toda uma abordagem bastante especial para lidar com questões associadas à energia e meio ambiente, que é a nossa principal área de atuação lá no PPE da COP. Hoje eu queria falar um pouco sobre os riscos das mudanças climáticas e é claro que eu vou falar com foco no setor de energia, que é a nossa área de atuação principal. Eu trabalho muito com modelagem de sistemas energéticos e modelagem integrada, ou seja, são modelos do tipo desse que o Edson trabalha, modelos de equipe geral, mas são modelos mais um pouco diferentes, modelos tecnologicamente detalhados que simulam todos os sistemas energéticos, todos os elementos e todas as cadeias energéticas, junto com mudança do uso do solo, junto com agricultura, junto com recursos hídricos, poluição local, enfim, é um grande modelo que tenta colocar tudo dentro de um único arcabouço de análise, e esses são os modelos mais propícios para você fazer análises a respeito de mudanças climáticas, que é um problema que abrange todos os setores que emitem gases de efeito estufa e também todos os setores que são afetados por mudanças climáticas. Então, eu vou falar de riscos das mudanças climáticas. Antes de entrar nos riscos exatamente, deixa eu só botar meu reloginho aqui. Antes de eu falar dos riscos exatamente, eu queria falar um pouco sobre mudanças climáticas. Mas, assim, eu não queria perder muito tempo com isso, eu queria só falar o básico do básico, eu não sei qual o grau de conhecimento da plateia, então eu resolvi falar um pouco do básico para a gente estar conversando aqui todo mundo na mesma página, tá? É importante entender a origem do problema, que é o efeito estufa,
que você tem a energia do Sol, ela bate na superfície terrestre e irradia de volta para o espaço, e o balanço entre a energia que fica retida na atmosfera e que vai para o espaço é o que a gente chama de forçamento radiativo. Então, quanto maior o forçamento radiativo, mais energia fica presa dentro dessa estufa que é a nossa atmosfera. Isso é o efeito estufa. Não é diferente de um carro fechado num dia de sol. A luz atravessa o vidro, bate no painel e irradia como calor, só que o calor fica retido pelo vidro e pelas janelas e pelo teto do carro. A diferença é que a nossa atmosfera ela é composta por gases, então quanto mais vai ficar retido mais calor dependendo da composição química da atmosfera, ou seja, da composição de gases que compõem essa atmosfera. E quanto maior a proporção de gases de efeito estufa, principalmente o CO2, o dióxido de carbono, mais calor fica retido no planeta e você esquenta, portanto, né, a temperatura média global e causando vários efeitos que eu vou falar um pouco. Só para vocês terem uma noção, aqui a gente está falando dos últimos 1000 anos a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre. E a gente colocou aqui como marco ali por volta de 1750, que é uma era pré-industrial, a gente tinha uma concentração de 281 partes por milhão de CO2 na atmosfera, a gente está hoje com 409. E um crescimento, é claro, a partir da Revolução Industrial, lá a partir de 1850 e tal, mas principalmente nos últimos 50 anos, um crescimento muito acelerado das emissões e das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, o CO2 principalmente. Tá? Isso, é claro, gera um efeito na temperatura que já está sendo observado. Então, isso aqui são gráficos observados. Hoje nós estamos 1,2 grau mais quente do que na era pré-industrial. E qual é o impacto disso? Bem, primeiro, parece que 1 grau é pouco, mas primeiro que a gente está falando de 1 grau médio, 1,5 grau médio, 1,2 grau médio. Segundo, que o grande efeito é a velocidade com que esse aumento de temperatura ocorreu. Então, vocês observam aqui pelo gráfico que você tem um aumento de temperatura aqui vertiginoso em menos de 50 anos. Tá? Quer dizer, então, nos últimos 100 mil anos, o período mais quente que a gente teve não chegou a ser 1 grau mais quente, assim, em termos de média de vários séculos, né? Então, a velocidade com que a temperatura está aumentando, ela é muito, muito rápida. E isso causa vários efeitos sobre o clima, sobre o equilíbrio climático do planeta. O IPCC já colocou como inequívoco que esse aumento de temperatura está associado às emissões de gases de efeito estufa. Tá? Isso você observa a partir de diversas simulações de modelos climáticos que se ajustam muito bem o aumento de temperatura com o aumento da concentração de CO2, e removendo esse efeito da concentração de CO2, você vê que esses mesmos modelos eles não simulam esse aumento de temperatura. Então, você tem evidências muito robustas, inequívocas, de que esse aumento de temperatura, não apenas ele é muito rápido, muito mais acelerado do que se observou naturalmente em qualquer outra era que se tem registro, ou se que já tenha sido reconstruída, não apenas tem a velocidade, mas também ela está muito inequivocamente associada à ação antrópica em termos de emissão de gases de efeito estufa. Então, essa aqui é uma figurinha para vocês verem o que a gente já observou. Então, aqui estamos ainda no começo da era industrial, já estamos lá em 1900, assim, a temperatura aumentando. Isso aqui é a temperatura média do planeta. Né? Quando a gente fala que é 1,5 grau, 2 graus é a média, a média do planeta aqui, ela, quando chegar no final da figura, vai estar em 1,1. Você vê que, esquentando, embora a média esteja em 1 grau, você vê que nos polos, principalmente, você já passou de 2. Você tem efeitos muito mais localizados. Então, embora você tenha uma média, quando a gente fala 1,5 grau é pouco, 1,5 grau média, o efeito sobre climas regionais pontuais, ele é muito mais severo e pode ser muito mais forte do que 1 grau, 1,5 grau ou 2 graus. E efeitos, então, a gente tem já observados efeitos de calor extremo. Isso aqui é uma representação do relatório do IPCC do mundo, né? Parece um mundo do War, né? Joguinho de War, mas isso aqui tem a América do Norte, a América do Sul, enfim. Então, você já observa eventos de calor extremo com alta confiança de informações, efeitos de precipitação extrema, secas e assim por diante. Isso gera riscos para vários sistemas naturais e humanos. Tá? E aqui a gente vê que nessa figura
Você tem aqui o aumento de temperatura, a gente já está aqui nessa faixa aqui, já levando, por exemplo, para corais, já um alto risco de danos a corais. Acho que tem um microfone aí dando reverberação. E outros sistemas, como ecossistemas terrestres, riscos de alagamentos, efeitos sobre a produtividade agrícola e assim por diante, que são vários riscos, né? E alguns sistemas naturais humanos são sujeitos a riscos muito elevados em aumentos de temperatura muito baixos, como 1 grau, 1,5 graus ou até 2 graus, sem querer falar em aumentos ainda maiores que podem vir a ocorrer se a gente não tiver uma ação rápida. Aqui mais com foco nas partes de outros impactos, aqui falando de riscos de incêndios florestais, da degradação da permafrost, enfim, são vários riscos de mudanças climáticas que a gente tem. Aqui eu coloquei aqui para deixar o Tarek um pouco feliz uma figura mostrando que, em média, você tem uma queda de 50% na produtividade agrícola em cenários de aumento de temperatura acima de 5 graus, tanto para trigo, milho, soja, arroz, ou seja, várias culturas vão ter perda de produtividade em climas mais quentes e climas mais secos, gerando problemas com atendimento de demandas por alimentos, por biocombustíveis, fome e assim por diante. Então, assim, eu fiz um breve apanhado de mudanças climáticas, algo muito sucinto, só para deixar mais ou menos a informação básica para entender a magnitude do problema que a gente tem que resolver, seja no problema em si, seja naquilo que eu vou falar depois, das ações que a gente tem que tomar para evitar esse problema. Antes de falar das ações, eu vou falar um pouco dos riscos, né? Eu fiz essa breve introdução, eu falei de alguns riscos, ecossistemas, incêndios florestais, agricultura, etc. Agora eu vou falar um pouco mais com foco no setor energético, que é onde a gente teve a maior parte da nossa pesquisa em anos recentes. Quando a gente fala de risco de mudanças climáticas, a gente pode pensar em 3 tipos de risco. Tá? O primeiro é o risco físico, que é o que a gente vinha comentando agora, ou seja, riscos associados a variações climáticas, ou seja, vai ficar mais quente, vai ter efeito sobre produtividade agrícola, vai chover menos, vai ter efeito sobre geração hidrelétrica, vai ter mais eventos extremos que vai danificar a infraestrutura econômica, infraestrutura física, seja costeira, seja não costeira. Enfim, são riscos associados a impactos de variações climáticas, eventos extremos e assim por diante. Esses são os riscos físicos, ou seja, mudança do clima afetando diretamente, né, os nossos sistemas naturais e humanos. Os riscos físicos é algo que é tratado na literatura, nos relatórios do IPCC pelo grupo de trabalho 2, tá? Que olha não apenas os riscos, olha os impactos de mudanças climáticas e olha também as medidas que podem ser tomadas para se adaptar a esses impactos de mudanças climáticas. Licença. Além dos riscos físicos, existem os que a gente chama de riscos de transição. Tá? Ou seja, são riscos associados à transição para um mundo de baixo carbono. Se a gente, de fato, tomar medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, é claro que vários setores econômicos vão sofrer riscos, vão estar expostos a riscos, em especial os setores de energia fóssil. Energia fóssil como carvão, como petróleo, como gás natural. Tá? Então, esses setores, por exemplo, estão sujeitos a riscos de transição. E não é à toa que você já vê algumas empresas de petróleo, por exemplo, Shell, que está bastante avançado diante das outras em termos de diversificação do portfólio de negócios dela, justamente pensando que, olha, gente, se a gente for para um mundo de baixo carbono, eu preciso lidar com o fato de que meu principal produto não vai mais ser, vai perder mercado. Então, esses são os riscos de transição. E a terceira categoria de risco é o risco de litígio, que eu não vou entrar em detalhe, fica para os juristas. E esses riscos de litígio estão associados à responsabilidade judicial dos danos das mudanças climáticas. Ou seja, os riscos físicos, em eles ocorrendo, pode acontecer que empresas de petróleo, empresas de carvão, empresas de combustíveis fósseis, por exemplo, sejam processadas e responsabilizadas por esses danos, e com isso você tem um risco de litígio. Tá? Eu não vou entrar nesse terceiro, eu vou falar dos riscos físicos e dos riscos de transição. Talvez eu gaste mais tempo no primeiro, que foi algo que a gente trabalhou bastante ao longo dos últimos anos.
E é claro que eu vou focar no setor energético, porque o setor energético é muito interessante nesse aspecto. O setor energético ele tem uma sobreposição aqui entre causa e consequência. Ou seja, o setor energético ele é, mundialmente falando, o principal emissor de gases de efeito estufa, o CO2, principalmente, que vem da queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral. Tá? Ou seja, então o sistema energético ele é causa do problema, em parte, não totalmente, mas ele é em parte causa do problema. Mas o setor energético também está sujeito a riscos físicos, de mudanças climáticas associadas a eventos extremos, temperatura, precipitação, etc. Então, a gente tem o setor energético nessa sobreposição aqui do causa e efeito, né? Então, ele tanto é causa do problema como ele sofre com o problema. Então, ele é bastante interessante nesse aspecto. E o que a gente vai ver depois é que é interessante que as energias renováveis, que são a solução para o problema, né, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, portanto, evitar riscos mais severos de mudanças climáticas, são as que são mais impactadas pelas próprias mudanças climáticas, porque dependem diretamente de clima. A hidrelétrica depende de chuva, eólica depende de vento, biomassa depende de precipitação e temperatura, das condições edafoclimáticas e assim por diante. Então, tem esse paradoxo aqui de ser causa, ser consequência, que é bastante interessante para o setor energético. Entrando nos riscos físicos, primeiro vamos voltar um pouco para entender como é que a gente faz uma análise, como é que é feita, qual é a metodologia para se analisar impactos de mudanças climáticas sobre diversos setores, sejam eles naturais, humanos, pode ser agricultura, pode ser energia, pode ser regiões costeiras, enfim, ecossistemas, enfim. Todas essas avaliações de impacto, elas partem de um mesmo ponto de partida, que é um clima futuro. Tá? Só que esse clima futuro ele vai variar conforme a sociedade vai evoluir de hoje até lá. Então, por exemplo, se você tem uma trajetória daqui para frente mais baseada em combustíveis fósseis, mais baseada em desmatamento, mais baseada com poucas ações para redução de emissões de gases de efeito estufa, é claro que você vai ter um cenário onde o clima é mais hostil. O aumento de temperatura média do planeta vai ser maior do que 2, chegando até 4, 5, 6 graus. Isso geraria impactos físicos muito mais fortes. Tá? Então, a gente está falando justamente do principal elemento de incerteza, do ponto de partida de quais serão os impactos de mudanças climáticas, qual vai ser, como é que a gente vai evoluir em termos de emissões, como é que isso vai gerar, como é que isso vai reverter em concentração de gases de efeito estufa, que vai ter a modelagem do ciclo biogeoquímico do carbono, como que isso reflete em forçamento radiativo, ou seja, no balanço de energia que entra e sai da Terra, tá? E aí, a partir daí, você vai ter modelos climáticos que vão pegar esse forçamento radiativo e vão transformar isso em cenários de temperatura, precipitação, umidade, eventos extremos, aumento do nível do mar e assim por diante. Quer dizer, então, o ponto de partida é como é que a gente vai evoluir até o futuro. E a partir desse resultado de futuro em termos de emissões, concentrações e forçamento radiativo, a gente vai ter modelos climáticos que vão dar variáveis para a gente em termos de a temperatura vai ser mais alta tanto em tal lugar, você vai ter variações do ciclo hidrológico assim assado e assim por diante. E essas variáveis climáticas vão ser usadas por modelos setoriais, no caso aqui a gente está olhando o setor energético, no caso eu acabei de apresentar resultados lá do IPCC mostrando efeitos sobre a agricultura, enfim, são modelos setoriais que vão estudar setores específicos que vão pegar esse clima e vão transformar e vão ver qual é o impacto neles. Tá? No caso do setor energético, a gente está vendo impacto sobre geração hidrelétrica, sobre produção de biocombustíveis, sobre geração eólica, sobre disponibilidade hídrica para resfriamento de usinas térmicas e assim por diante. Tá? O que eu quero apontar é que existe um acúmulo de incertezas ao longo dessa cadeia. Né? É claro, dado o mesmo forçamento radiativo, diferentes modelos climáticos vão projetar climas um pouco distintos. Eles tendem a concordar nas direções, eles tendem a concordar na magnitude global, mas quando você olha efeitos regionais específicos, é claro que existe uma incerteza a respeito disso. Modelos são representações da realidade. É claro que vai ter limitações, é claro que vai ter incerteza.
assim como nos modelos energéticos, nos modelos de agricultura, nos modelos de elevação do nível do mar, nos modelos de impactos costeiros e assim por diante. O que eu quero chamar a atenção aqui agora é que talvez a principal, embora você tenha um acúmulo de incertezas ao longo dessa cadeia, o principal efeito ao longo de toda essa cadeia é o que eu estou marcando aqui em vermelho no começo, ou seja, de como que a gente vai evoluir de hoje para o futuro, em termos de emissões. Tá? E aqui eu estou mostrando isso em gráficos. Tá? Isso aqui veio do último relatório do IPCC, mostrando o seguinte, olha, a gente tem aqui no gráfico, nesse gráfico aqui da esquerda, você tem as emissões, desculpa, isso aqui são as emissões de CO2. Tá? Aqui num cenário SSP 5, 8,5 com altas emissões, tá? Chegando aqui um SSP 1.9 com baixas emissões. E você vê os efeitos disso na temperatura média do planeta. Tá? Então, você vê que a gente já está em 1,2 grau aqui hoje, tá? E dependendo da trajetória que a gente vai seguir em termos de emissões, você vai levar a diferentes efeitos, de temperatura. Tá? Então, você vê que dentro de um mesmo cenário de emissões, a incerteza ela é muito menor do que se você pegar a incerteza resultante de todos esses diferentes cenários. Ou seja, a principal efeito aqui de incerteza que a gente tem é como a gente vai evoluir daqui para o futuro. A gente está aqui, talvez, hoje, com metas avançadas, aqui, em algum lugar entre esses dois, tá? Entre esses dois aqui, é onde a gente está hoje, em termos de metas e etc. A gente teria que, para chegar num 1,5 grau, que é o Acordo de Paris, está mais ou menos no SSP 1,9 ou no máximo no 2,6, aqui estaria mais próximo a 2 graus. Ou seja, significa ter emissões líquidas zero a partir do começo da segunda metade do século e emissões negativas daí por diante. Emissões negativas advindas, por exemplo, de reflorestamento, de opções de captura de carbono associada à bioenergia e assim por diante. Ou seja, a gente não apenas tem que chegar a emissões nulas, a gente tem que ir além, a gente tem que chegar a emissões negativas se a gente quiser chegar em resultado de 1,5 grau até o final do século. Ou seja, tem um longo caminho para seguir e essa amplitude de resultados aqui, ela tem uma variação, um efeito no aumento da temperatura muito maior, gera uma incerteza muito maior do que exatamente a incerteza associada a modelos climáticos e etc. Tá? Dado o princípio da precaução, né, você tem efeitos de feedback positivo e etc., que podem até, mesmo em cenários onde você consiga chegar a um resultado razoavelmente de aumento baixo de temperatura, de emissões baixas, você tem efeitos como derretimento da permafrost, liberando mais metano, efeitos de feedback que podem realmente gerar incertezas que esse aumento de temperatura que podem ser até maiores do que a gente imagina. Tá? E o setor energético? Como eu falei, ele é fonte de emissões, tá? A principal fonte de emissões globalmente falando. No Brasil, a gente tem um perfil de emissões atípico, onde a gente tinha, até antes de você ter esse aumento absurdo no desmatamento, você tinha mais ou menos 1/3 desmatamento, 1/3 agricultura e pecuária e 1/3 energia. Tá? Isso é atípico para o resto do mundo. A maior parte das emissões no mundo são da queima de combustíveis fósseis. 45% da eletricidade mundial hoje é gerada a carvão. Tá? A gente pensa no setor elétrico brasileiro como se fosse algo... quando a gente pensa em eletricidade, a gente pensa em hidrelétrica. O mundo pensa em carvão. Tá? Então, assim, a gente de fato, um caso atípico em termos de perfil de emissões, mas mundialmente o setor energético é a principal fonte do problema, principal fonte de emissão de gases de efeito de estufa, setor de transporte, gasolina, diesel, tá? Todos esses derivados de petróleo que também estão aumentando as emissões de gases de efeito de estufa. Tá? Embora ele seja a grande fonte de emissões, ele seja a causa do problema, ele também está sujeito aos impactos ele está sujeito a impactos do problema que ele causa. Tá? Então, isso gera, como eu falei, esse perfil peculiar do setor energético. E, é claro, o planejamento energético, o setor de energia já está sujeito a diversos riscos, diversas incertezas associadas a preços de combustíveis, demanda futura, desenvolvimento tecnológico, custos, ou seja, existem as próprias incertezas inerentes ao setor energético, mas a gente tem também as incertezas climáticas. Por exemplo, temperatura, precipitação,
dentro do sistema elétrico brasileiro, por exemplo, a precipitação é muito relevante. A gente está vivendo agora um período de seca, onde você está tendo a bandeira vermelha, justamente em função de precipitações baixas que levaram as usinas hidrelétricas a operarem em níveis abaixo do que seria a média histórica. Então, quer dizer, existe uma incerteza climática que sempre aconteceu. O sistema elétrico brasileiro sempre conviveu com essas incertezas climáticas. Temperatura afeta a demanda por eletricidade, principalmente via ar-condicionado, condicionamento térmico. Tá? Então, quer dizer, você tem, de fato, a demanda por energia, ela também varia com a temperatura. Então, a incerteza climática sempre aconteceu. Qual é o grande problema aqui? Quando você está com mudanças climáticas, você tem uma quebra de estacionalidade das variáveis climáticas. Ou seja, se você olhar, não sei se vocês lembram, vocês todos são economistas, vocês estudaram econometria, vocês sabem o que eu estou dizendo com estacionalidade. Se vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei de temperatura, você vê uma série muito estacionária até de temperatura até o final da era pré-industrial. Tá? E depois você vê claramente uma quebra da estacionalidade. Ou seja, a mudança climática está criando uma quebra de estacionalidade, fazendo com que as variáveis climáticas pretéritas, passadas, não mais sejam tão boas para explicar o clima futuro. Isso gera vários desafios para o planejamento do setor energético. Tá? Isso aqui é um artigo que a gente publicou na Energy, já está antigo, tá? Eu vou mostrar artigos mais novos, mas a gente fez na época, foi um grande apanhado de todos os impactos que o sistema energético poderia sofrer com alterações de variáveis climáticas, e aqui está uma tabela, resumo mais ou menos do trabalho, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que todos, sem exceção, setores do sistema energético estão sujeitos a impactos de mudanças climáticas em algum grau. Como eu falei, a gente está pensando muito mais em hidroeletricidade, são os exemplos que eu estou dando aqui, já acabei de falar da crise hídrica recente, quer dizer, precipitação está diretamente associada à hidroeletricidade, então é óbvio que isso é impactado por mudanças climáticas, mas a geração termoelétrica também é impactada por mudança climática. Por exemplo, usinas termoelétricas fazem uso de recursos hídricos para resfriamento. Então, se você tiver secas, pode acontecer de você ter interrupção de geração termoelétrica por indisponibilidade hídrica para resfriamento dessas usinas. Isso aconteceu, inclusive, na França, eu não sei se foi 2006 ou 2009, mas teve uma grande seca, um heat wave, um evento de calor extremo com seca na França, e na França a eletricidade lá é grande parte nuclear, com resfriamento, né, de rios que estavam secos e com alta temperatura. Então, você precisou desligar várias usinas nucleares em função de um problema climático. Tá? Então, não é apenas as energias renováveis que são afetadas pelo clima. Óleo e gás. Vejam o furacão Katrina, que gerou um prejuízo gigante para a indústria petroleira americana, porque danificou plataformas, navios, sondas, teve toda a infraestrutura de exploração e produção de petróleo no Golfo do México foi danificada pelo furacão Katrina, gerando bilhões de prejuízo. Se esses eventos extremos, como o furacão Katrina, se tornarem mais frequentes e mais intensos, é claro que isso também vai afetar a infraestrutura de exploração e produção de petróleo e gás. Biomassa, eu já falei, eólica, solar é afetada pela temperatura, que afeta a eficiência do painel fotovoltaico. Enfim, todas as opções de oferta de energia são impactadas de algum grau por mudanças climáticas, e também a demanda também é afetada por mudanças climáticas. Eu acabei de falar de ar-condicionado. Se fica mais quente, é claro que você vai precisar de mais ar-condicionado para não ficar vivendo no inferno. Até um exemplo que eu vou mostrar mais para frente no trabalho nosso. Quer dizer, então, você tem vários impactos no setor energético. E como eu falei, existe um paradoxo aqui. Um minutinho, desculpa. Que, para evitar efeitos climáticos mais severos, a gente precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso necessariamente passa pela descarbonização do setor energético, que significa que a gente tem que aumentar a participação de renováveis na nossa matriz energética, mundialmente falando.
Porém, essas fontes renováveis elas são mais afetadas pelo próprio clima. Então, você criou um gato correndo atrás do rabo aqui. Quer dizer, então, se você, por exemplo, atrasar, se você esperar para resolver esse problema mais para frente, levando a aumentos de temperatura mais elevados, as próprias soluções vão se tornar cada vez mais arriscadas diante de climas mais severos. Tá? Aqui é um outro artigo que saiu na Nature Energy recentemente, que foi uma grande revisão de bibliografia, um pouco mais recente que a nossa, já é de 2020, então pegou muitos artigos que não estão incluídos na nossa revisão, mostrando novamente quais são todos os impactos de mudanças climáticas em todos os setores energéticos e fez um apanhado de estudos, uma revisão mais sistemática. Então, foram 200 artigos publicados entre 2012 e 2019, tá? Então, vocês verem, por exemplo, a gente estava aqui naquele nosso artigo da ENES de 2012, né? Então, você tem aqui uma grande literatura aqui que a gente não conseguiu abarcar. É importante entender, bacana olhar que a maior parte dos estudos está justamente olhando para a hidroeletricidade, que é primeiro, é a principal fonte de geração elétrica renovável mundialmente falando, tá? E tem uma relação clara com o impacto de mudanças climáticas, né? Em segundo lugar, você tem aqui o HD e CD, Heat e Cooling Degree Days, tá? Cooling Demand e Heat Demand aqui no caso. A demanda por aquecimento e a demanda por resfriamento, que é o segundo principal tema de pesquisa, e esses dois que eu vou apresentar para vocês aqui daqui a pouco em exemplos de estudos nossos. Quando eu falo de aumento de demanda, climas mais quentes, como é que isso impacta a demanda por condicionamento térmico, ar-condicionado, etc. Ou em países frios, eventualmente, uma menor demanda por energia para aquecimento de ambiente, no caso do Brasil. Mas você tem uma literatura crescente em diversos outros setores, solar, eólico, bioenergia, térmicas, etc. E esses outros aqui são estudos mais qualitativos, genéricos e etc. Tá? O que eu queria mostrar aqui desse gráfico é interessante mostrar que, em geral, todos esses estudos estão mostrando resultados ruins. Tá? A exceção, talvez, para solar e eólica. A eólica é um pouco inconclusivo qual é o efeito, tá? Mas solar talvez seja a fonte renovável que se mostra mais robusta a efeitos de mudanças climáticas. Porque, embora o aumento de temperatura reduza a eficiência dos painéis fotovoltaicos, em climas mais quentes você tem maior irradiação, então você é razoavelmente compensado. Embora vários efeitos sobre geração solar não sejam capturados por esses estudos, como, por exemplo, tempestades de poeira que podem cobrir os painéis, e assim por diante. Tá? Mas, em geral, a solar é a que se mostra mais robusta a efeitos de mudança climática, a eólica é um pouco inconclusiva, tá? Hidrelétrica, em geral, todos os estudos mostram que vai piorar a situação. E, é claro, também na demanda por resfriamento também, né? Você vê que os estudos mostram que esse efeito é claramente negativo, tá? Que é positivo, que é um aumento na demanda, né? E aqui mostrando como é que essa literatura está apontando os efeitos regionalmente falando. Aqui eu marquei a América Latina e o Caribe, pegando aqui a nossa região e mostrando aqui os efeitos em hidroeletricidade e demanda por condicionamento aqui são os principais efeitos que você observou na literatura desses 220 artigos que foram revisados nesse estudo. E eu vou pegar exemplos justamente desses dois casos aqui para apresentar os estudos nossos a respeito de hidroeletricidade e também de aumento de demanda por condicionamento térmico. Vou misturar esses nossos estudos com outros estudos também para tentar dar uma perspectiva mais ampla para vocês. Fazendo um pouco de publicidade aqui da nossa produção na área de riscos de mudanças climáticas, de impacto de mudanças climáticas no setor energético, o nosso debutante aqui, nosso artigo de estreia lá em 2009 foi um estudo que a gente fez em 2005 para a Embaixada do Reino Unido na época, avaliando os impactos de mudanças climáticas sobre hidroeletricidade, produção de biocombustíveis e eólica. Eólica foi nesse outro artigo aqui. Então, foram dois artigos que a gente fez com base nos nossos primeiros estudos de impacto de mudança climática, já mostrando os efeitos de mudança climática sobre hidroeletricidade, principalmente, mas também sobre energia, sobre biomassa e também sobre energia eólica. Esse estudo, o Edson,
Domingues participou com a gente. Foi um estudo que veio logo na sequência, onde a gente refez essas análises e foi um pouco além, olhando medidas de adaptação, ou seja, como é que a gente poderia se proteger desses impactos. E o pessoal do Edson, junto com o Eduardo Haddad da USP, olhando os efeitos macroeconômicos de todos esses impactos e todos esses desafios. Gerando esse outro artigo, onde a gente viu as opções de adaptação para esses efeitos de mudanças climáticas. Escrevemos esse livro, que foi a grande revisão de biografia que gerou esse artigo que eu já apresentei para vocês. Depois, eu passei um tempo na Califórnia, onde eu estudei o mesmo assunto, olhando os efeitos da temperatura no sistema elétrico da Califórnia. O sistema elétrico da Califórnia, majoritariamente, na época, era gás natural. Então, você tinha um efeito de resfriamento importante. Você tinha um efeito também de demanda importante que a gente avaliou, e tinha um outro efeito interessante que era, que a gente avaliou nesse outro artigo, que é a probabilidade de eventos de fogo, de incêndio florestal mais severos e mais frequentes, em função de temperaturas mais quentes e climas mais secos. Então, a gente viu como climas mais, quer dizer, a gente pegou resultados de efeitos de mudanças climáticas sobre incêndio florestal e cruzou com toda a infraestrutura energética da Califórnia, vendo qual era a exposição dessa infraestrutura a incêndios florestais, e fizemos a mesma coisa para efeitos de storm surges, de ressaca, invasão em função do aumento do nível do mar, de tempestades que podem afetar também a infraestrutura costeira de geração e produção de energia, assim por diante. Esse é o estudo que eu vou apresentar para vocês, que foi um estudo que a gente viu novamente impacto sobre hidroeletricidade, só que aqui a gente fez uma comparação de vários modelos com grupos internacionais, e o interessante desse estudo é que a gente viu o trade-off entre mitigação e adaptação, ou seja, o que é melhor? Gastar mais para emitir menos e ter clima menos severo, ou a gente não gastar com redução de emissões e sofrer um clima mais severo? O que é melhor? Tá? A gente também participou com a antiga Secretaria de Assuntos Estratégicos nesse projeto Brasil 2040, onde a gente avaliou novamente os efeitos de mudança climática sobre segmentos de hidroeletricidade e vários outros do sistema energético. A gente teve esse estudo já para a América Latina, vendo a variação, como que mudanças climáticas poderiam afetar a complementaridade entre diferentes fontes renováveis de energia ao longo de toda a América Latina. Trabalhamos na 4ª Comunicação Nacional brasileira, o NFCCC, justamente na área de segurança energética, avaliando diversos riscos de mudanças climáticas. Estamos trabalhando no Adapta Brasil, que é uma plataforma do Ministério de Ciência e Tecnologia para avaliar vulnerabilidade energética, alimentar e hídrica, e a gente está trabalhando na parte de vulnerabilidade energética. Esse é o estudo que eu queria apresentar nosso sobre efeito de mudança climática sobre demanda por energia a partir da demanda por condicionamento térmico. Esse é um estudo mais recente nosso, que saiu esse ano, meu e de um aluno meu, que viu o efeito de mudança climática sobre a geração fotovoltaica no Brasil. E aqui o último artigo que a gente fez em parceria com colegas internacionais de diversas instituições de Itália, Índia, México e Malásia, os efeitos também de demanda por condicionamento térmico, e aqui com um foco mais social, vendo a potencial risco de déficit no atendimento de conforto térmico, gerando problemas de saúde, perda de produtividade no trabalho. Imaginem trabalhar no calor sem ar-condicionado, problemas de sono, saúde, produtividade, assim por diante. Enfim, pessoal, eu estou correndo porque realmente eu fiz uma apresentação bastante extensa e eu estou muita coisa para apresentar. Como eu falei, esse artigo ele apresenta justamente esse trade-off entre mitigação, que significa reduzir emissões, e adaptação, que significa se proteger de um clima mais severo. Tá? Então, o que a gente fez? A gente fez 2 sistemas energéticos, um de baixo carbono e outro sem se preocupar com emissões, tá? E deu um choque climático em cada um desses sistemas associados ao clima que seria compatível com esses sistemas, ou seja, um clima
um sistema mais fóssil vai ter um clima mais associado a um cenário de emissões maior, e um cenário mais renovável vai estar associado a um clima menos severo, associado a menores emissões. Tá? E a gente olhou apenas impacto sobre hidroeletricidade. A gente olhou 16 modelos climáticos, e o que os modelos climáticos mostram, mais obviamente, isso aqui é altas emissões, isso aqui é baixas emissões. Não tão baixas, tá, gente? Esse RCP 4,5 aqui já passa de 2 graus. Tá? É importante ter isso em mente. Não, é um RCP que passa de 2 graus. Tá? Então, não é tão otimista assim. Mas o que mostra é que, de maneira geral, altas emissões geram efeitos na média dos modelos mais severos, tá? Seja na média, seja no pior caso. Então, a gente avaliou o pior caso e a média, tá? Do que um cenário de baixas emissões. Então, um cenário de baixas emissões ele foi modelado a partir... o sistema energético foi avaliado em 6 modelos de sistemas energéticos diferentes, por diferentes instituições, Holanda, nos Estados Unidos, Alemanha, mais um dos Estados Unidos, e assim por diante. Então, são vários sistemas energéticos simulados por diferentes modelos, com e sem mitigação. Ou seja, com mitigação significa com políticas para reduzir emissões, podem ser uma taxa de carbono, uma tributação de carbono, pode ser um limite de emissões, e assim por diante. E diante desse limite de emissões, você vê que esse gráfico está mostrando que você perde geração hidrelétrica, né, que nos cenários mais pessimistas, né, a perda de hidroeletricidade ela é compensada pelo aumento de outras fontes, né? Aqui, no caso, sem mitigação, as fontes que mais vão ser utilizadas para compensar essa perda são fósseis, gás natural, carvão, principalmente, óleo em alguns casos, em casos mais outliers, e no caso de cenários de mitigação onde a gente tem uma tributação de carbono ou alguma forma de precificar o carbono, seja via preço, seja via quantidade, tipo um cap and trade da vida, você vai ter uma adaptação aqui com base mais em fontes renováveis. E, é claro, isso implicaria em um investimento maior nessas fontes em função de custos de capital maior, por exemplo. E o que a gente viu? Tudo bem, você tem os investimentos maiores em renováveis, tá? Porém, se você pegar a exceção do Tian, que é esse modelo aqui que está como outlier, tá? Todos os modelos indicam que, embora você gaste um pouco mais em termos de investimento para fontes renováveis, por evitarem um clima mais severo, você vai ter que gastar menos em adaptação, ou seja, você vai ter que reduzir o seu gasto com nova infraestrutura de energia para compensar essa perda vai ser menor. E mais do que compensa, o que os modelos mostram é que, olha, é mais barato a gente investir em mitigação e evitar danos de mudanças climáticas mais severos, fazendo com que a gente tenha que construir mais usinas para compensar a perda de hidroeletricidade. Isso estou falando apenas de hidroeletricidade, tá, pessoal? Se a gente pegar todos os outros impactos de mudanças climáticas, esses efeitos vão ser muito mais devastadores, é claro. Gente, eu estou bastante atrasado aqui, então eu vou seguir bastante. Isso aqui é interessante, gente. Dá uma olhada nesse site. Tá? O quanto mais quente é a sua cidade natal, tá? Do New York Times. Eles fizeram essa plataforma interativa aqui. Eu botei... gente, eu não sou tão velho aqui, não nasci em 1960, mas eu botei aqui só para vocês verem já o aumento observado. Então, assim, quem nasceu em 1960 tinha 50 dias por ano no Rio de Janeiro, 50 dias acima de 32 graus por ano. Tá? Hoje, a gente está falando de 90 dias por ano acima de 32 graus. Tá? Se a gente chegar lá em 2040, estamos falando de 108 dias por ano acima de 32 graus. É claro que isso tem um efeito sobre energia. Tá? E aí você tem esse estudo da Agência Internacional, por exemplo, mostrando justamente projeções do aumento da demanda por conforto térmico no mundo inteiro em função de climas mais quentes. Tá? Essa demanda por conforto térmico é medida por esse indicador aqui, CDD, que é Cooling Degree Days, que é a medida bruta de resfriamento. Tá? Acontece que essa medida bruta de resfriamento é uma medida de demanda por resfriamento bruta. Só que, para atender essa demanda, você tem que ter um aparelho de ar-condicionado. Então, em grande parte, se você olhar África, Índia, até mesmo Brasil, que foi o México também, Indonésia, você vai ter
um déficit no atendimento dessa demanda por conforto térmico em função de problemas de renda, falta de acesso a seja equipamentos de ar-condicionado, seja a conta de luz, a capacidade de pagar por essa energia, né? Então, é um efeito que tem impactos sociais bastante relevantes. Aqui é um outro estudo internacional mostrando que, embora você tenha uma redução da demanda de energia para aquecimento, em geral, o aumento da demanda por resfriamento vai muito mais do que compensar. E o interessante desses estudos aqui é que também eles calcularam os efeitos sobre o gasto com eletricidade para diferentes regiões e tipos de família. Tá? E esse aqui é o nosso estudo. O que a gente fez? A gente fez viu 3 cenários de clima. Tá? Esse aqui é o clima de hoje. Tá? Isso aqui no mapa está mostrando a demanda bruta por condicionamento térmico, chamado pelo Cooling Degree Days. Tá? E aqui um cenário de 1,5 graus, aqui um cenário de 2 graus, e aqui um cenário de 4 graus de aumento médio de temperatura global, que pode ser maior do que 1, 2, 3, 4 graus localizadamente. Tá? Então, vocês veem aqui em cenários de 4 graus, aqui o Brasil vai virar um inferno. Tá? Ou seja, a quantidade a demanda bruta por condicionamento térmico, principalmente no norte do país, passa a ser muito relevante. Tá? E a gente pegou essa demanda bruta e viu, dado a condição hoje atual, qual seria o aumento do consumo de eletricidade. Ou seja, dado o parque existente e o tipo de equipamento utilizado hoje, você teria aumento de temperatura, aumento de demanda por conforto térmico de 275%, que geraria um aumento de consumo de energia cerca de 190% maior no cenário de 4 graus, por exemplo. É claro que você vê que isso vai acontecer muito mais no Sudeste, embora o efeito seja muito maior no Norte. Por quê? Porque a posse de equipamento no Sudeste é muito maior do que no Norte, por questões socioeconômicas. Tá? Então, tem essa questão socioeconômica aqui que é bastante relevante também. Tudo bem? Bem, isso foi para falar rapidamente, sem ser tão rápido assim, né? Acho que eu já passei do meu tempo, de riscos físicos. Eu vou falar rapidamente de riscos de transição. O que vai falar com riscos de transição? Gente, a gente vai ter que fazer uma mudança, uma transição energética para o sistema de baixo carbono. Então, você tem esse relatório da Agência Internacional, por exemplo, já mostrando possíveis trajetórias para descarbonizar o setor energético, chegando a emissões líquidas zero em 2050. Tá? E aí você vai ter a penetração de renováveis, a agência também aponta como energia nuclear, tudo isso substituindo o combustível fóssil, levando a uma redução de 80% hoje na energia primária para 20% em 2050. Então, reparem, em 2050 ainda haveria combustível fóssil. Por quê? A gente está falando de net zero, ou seja, emissões líquidas zero. Significa que esses 20% de energia fóssil teria que ser compensada por alguma outra fonte de captura de carbono, como, por exemplo, o reflorestamento, ou, no caso do setor energético, a biomassa associada à captura e o armazenamento geológico de carbono. Para quem não entende isso, eu vou explicar muito rapidamente. A biomassa, a cana-de-açúcar, por exemplo, eu só boto o etanol no meu carro. Por quê? Porque isso faz com que minhas emissões líquidas sejam zero, desconsiderando, é claro, o ciclo de vida da coisa, mas por quê? Porque o carbono que eu estou emitindo no cano de descarga no meu carro, da queima do etanol, é o carbono que a cana-de-açúcar removeu da atmosfera no processo de crescimento e desenvolvimento da planta. Então, as emissões líquidas são zero. Claro, tem a emissão do trator, tem a emissão do transporte do combustível, tem as emissões do ciclo de vida, mas em grandes questões vão assumir que são líquidas zero. Então, o que acontece? Existe a possibilidade de captura e armazenamento geológico de carbono, ou seja, eu pego o gás da queima, o gás de exausto da queima, o CO2 da queima, por exemplo, uma térmica a carvão, eu posso separar esse CO2, transportá-lo até um poço depletado de petróleo ou até uma caverna salina e injetá-lo nesse lugar para armazená-lo e deixá-lo lá estocado geologicamente. Tá? Então, eu estou fazendo com que, queimando o carvão, ao invés de jogar o carbono para a atmosfera, eu estou armazenando novamente um armazenamento geológico. Acontece que, quando está associado à biomassa, o carbono que eu estou pegando, capturando, injetando e guardando geologicamente é o carbono que a planta removeu da atmosfera. Então, eu tenho emissões negativas. Por quê? Porque eu estou removendo carbono da atmosfera, estou queimando, aí eu pego esse carbono da queima e guardo. Então, o BioCCS, ou BECS, que é o Bioenergy and Carbon Capture and Storage, é uma possibilidade para o sistema energético reduzir emissões
ou até mesmo alcançar emissões negativas e permitindo, em algum grau, alguma penetração de energia fóssil. Ou, no futuro, como a gente viu lá nos cenários de 1,5 grau, eventualmente até mesmo uma remoção líquida da atmosfera, chegando a cenários de emissão negativa para tentar compensar as emissões pretéritas. Quais são os riscos dessa transição? Os riscos são os ativos afundados, ou não é uma boa tradução, gente, eu peço desculpas, são os stranded assets, que são os ativos que são depreciados antes do tempo. Ou seja, são aqueles ativos, por exemplo, eu invisto numa refinaria de petróleo, não tem mais petróleo, não há mais demanda para petróleo. Então, eu fiquei preso com aquela infraestrutura, eu imobilizei um capital, é um custo afundado para mim, eu não tenho como recuperar aquilo. Tá? E se eu depreciar aquele capital antes do seu tempo, eu tenho um alto risco. Oi, só um pouquinho. Desculpa. Então, esse é o principal risco, stranded assets. Mas também oportunidades, né, para quem está das fontes renováveis, principalmente, que estão estão capturando parte desse mercado que está sendo descarbonizado. Isso aqui é mais a parte metodológica, são os modelos nossos lá que a gente usou para fazer essas análises. Eu não tenho tempo para explicar o modelo, então vou direto para os resultados. Tá? Isso aqui é um resultado de modelagem nossa sobre just transition, transições justas, mostrando, olha, qual é que seria os efeitos de um cenário de 1,5 grau sobre a produção de petróleo mundial. E vamos assumir que esses países em azul aqui, que são países em desenvolvimento e tal, teriam a chance de produzir mesmo em cenários de 1,5 grau, ou seja, haveria uma possibilidade desses países conseguirem usar parte das suas reservas. Tá? Mas, de qualquer forma, o importante aqui é mostrar que essa curva de oferta de petróleo aqui mundial, tá? Grande parte dessas reservas de petróleo provavelmente não seriam aproveitadas. Elas chamam os efeitos dos stranded reserves, ou seja, aquelas reservas que a gente não conseguiu aproveitar. Tá? Então, é petróleo que existe, a gente sabe que está lá, não sei o quê, mas em função da transição energética a gente não chegou a usá-lo, não chegou a extraí-lo e queimá-lo. Tá? Então, você vê que quem ganha nessa história, principalmente os países de baixo custo, né, estamos falando principalmente do Oriente Médio, etc., né, mas grande parte da produção de petróleo vai ficar, das reservas, dos recursos de petróleo, não vão ser aproveitados em um cenário de 1,5 grau. Isso vai gerar não apenas stranded assets, ou seja, ativos que vão ser afundados, mas também reservas que não vão ser aproveitadas. Em termos de ativos afundados, a gente olha que num cenário já nacional, olhando para uma condição de net zero em 2050 para o Brasil, a gente vê que a produção de petróleo ela cai e é basicamente voltada para o setor externo. Há aqui uma premissa que a gente está no modelo nacional, então a gente não avaliou os efeitos de trade aqui que podem inviabilizar essa exportação aqui no cenário net zero. Mas mais importante, eu queria chamar a atenção, é isso aqui. O fator de utilização do refino cai, e cai muito. Ou seja, você tem... A Petrobras está querendo se desfazer de ativos de refino. Eu acho que é um péssimo negócio para quem vai comprar a refinaria, se a gente quiser, de fato, chegar a um cenário de net zero. Ou seja, as refinarias elas podem ter uma queda na sua utilização muito alta que tem efeitos muito fortes sobre a rentabilidade da refinaria, que é um ativo altamente intensivo em capital. Por outro lado, as oportunidades no Brasil são os biocombustíveis, porque os biocombustíveis eles não apenas podem servir para transporte de passageiros, como a gente já tem no etanol hoje, mas os biocombustíveis eles têm a oportunidade de estarem associados ao bio-CCS, que eu já comentei, ou seja, captura e armazenamento geológico associado à biomassa, que gera emissões negativas, permitindo gerar créditos, emissões líquidas negativas que possam ser usadas para compensar emissões positivas. Tá? Mas também os biocombustíveis têm um efeito muito interessante, que eles têm a possibilidade de descarbonizar setores que são difíceis de descarbonizar, principalmente transportes marítimo, aéreo e transporte de carga pesada, principalmente quando a gente está falando no Brasil, o diesel. Tá? Então, existem rotas para a produção de biocombustíveis a partir de diferentes fontes de matéria-prima para todos esses combustíveis que poderiam substituir os combustíveis fósseis nesses setores onde o abatimento é mais baixo. Então, estou falando aqui de oportunidades também, não apenas riscos. Tá?
Uso do solo, também há várias oportunidades. Eu não vou entrar em detalhe no uso do solo, na verdade eu vou falar de uso do solo apenas nesse aspecto, né? Falar um pouco do desmatamento para fechar aqui a minha exposição. Bem, desmatamento, como é que isso afeta o setor energia? Bem, se a gente tem uma meta de descarbonização, e essa meta de descarbonização é emissões zero líquidas Brasil, tá? Quanto mais a gente emitir no setor no desmatamento, mais a gente vai ter que reduzir emissões em outros setores. Então, o setor de energia acaba sendo afetado nesse aspecto. Interesse, dá uma lida nesse artigo nosso que a gente publicou na Nature. Isso já estava desandando, tá? Mas mostrando os efeitos. Você tem um aumento nas emissões de desmatamento. Qual seria o esforço adicional dos demais setores para compensar esse efeito? E o que você vê é um aumento muito relevante nos investimentos e no esforço de outros setores para poder compensar esse maior aumento de emissões de desmatamento. Então, assim, para a mesma meta, os setores indústria, energia, resíduos deviam estar olhando para o desmatamento. Por quê? Porque o desmatamento está roubando, está fazendo com que o esforço dos outros setores precisem ser mais fortes para chegar numa mesma meta de descarbonização. Aqui algumas oportunidades e riscos para o setor de energia no Brasil, aqui no estudo que a gente fez para a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, apontando alguns riscos e oportunidades de transição para o setor energético, setor elétrico, óleo, gás, biocombustíveis. Eu já falei desses riscos e oportunidades ao longo da exposição, isso aqui está apenas resumindo, então não vou mais perder tempo nisso aqui, porque eu já estou chegando ao meu tempo. Na verdade, eu já ultrapassei um pouco, então eu queria ir direto para as conclusões. Primeira, o impacto das mudanças climáticas vai ser definido pelo caminho que a gente vai seguir de hoje até 2050 e daí por diante. Ou seja, aumento de 1,5 grau, 2 graus, 4 graus, 5 graus, maior do que 5 graus, isso vai tudo depender dos nossos esforços para reduzir emissões hoje até a metade do século. Tá? Se a gente quiser evitar efeitos mais devastadores, a gente tem que chegar, mundialmente falando, em emissões líquidas zero em 2050 mundiais e negativas a partir daí. Tudo bem? E os riscos das mudanças climáticas vai depender de diversos fatores sociais, institucionais e tecnológicos, que eu não entrei em detalhe aqui, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é justamente desse papel do setor energético como tanto causador do problema como suscetível ao problema que ele causa. Tá? E o setor energético, quanto mais rápido ele descarbonizar, menor vai ser o efeito climático, portanto, menos ele vai ter que investir em fontes renováveis, porque menor serão os efeitos adversos do clima sobre essas fontes renováveis. Então, é importante não apenas descarbonizar, mas descarbonizar rápido. Por quê? Porque um efeito climático futuro, por exemplo, a gente tem as opções de bio-CCS como uma opção de emissões negativas. Poxa, mas se a gente tiver perda de produtividade agrícola em função de um clima mais severo, vai ser pior para a gente conseguir, o aproveitamento dessas opções vai ser mais caro e menos produtivo. Então, é melhor a gente atuar mais rápido para fazer com que os efeitos sobre as fontes renováveis, que vão ser influenciadas pelo clima, sejam menos severos e a gente consiga fazer melhor o uso delas. E eu não estou nem entrando em detalhe nos outros setores, como agricultura, infraestrutura, recursos hídricos, ecossistemas, regiões costeiras, eventos extremos, saúde, migração e assim por diante. São vários sistemas que são afetados por mudanças climáticas, eu estou falando apenas de energia. Tá? Já pensando na transição, há riscos, mas há oportunidades também. Tá? E, para isso, a gente tem que se antecipar a essas tendências. Então, você vê uma gestão Trump americana que estava baseada em apoio à indústria lá no estado de Virgínia de carvão mineral, é claramente uma estratégia equivocada diante de uma transição energética que já está ocorrendo independentemente da vontade dos Estados Unidos. É melhor fazer o quê? É melhor fazer como a China. Já que o mundo está caminhando para uma transição energética, que eu seja líder nessa transição energética vendendo painel fotovoltaico para o resto do mundo.
vendendo carro elétrico para o resto do mundo. Ou seja, eu quero ganhar com isso. E a gente pode se antecipar, principalmente na parte de biocombustíveis, que é uma vantagem comparativa do Brasil. E para fechar, o desmatamento, gente. O desmatamento ele tem um papel fundamental no Brasil. E eu falei dos riscos de transição associados ao desmatamento, eu falei dos efeitos que isso pode... Quer dizer, uma meta climática com desmatamento ela vai ser mais difícil de atender, com maior esforço para outros setores, mas há também os riscos físicos, gente, porque a resiliência do Brasil aos impactos de mudança climática depende da floresta em pé, porque a Amazônia ela é o nosso grande regulador climático, mesoclimático, ou seja, do clima do continente. Ou seja, toda a disponibilidade hídrica dos grandes rios brasileiros que alimentam as usinas hidrelétricas vem basicamente da evapotranspiração da região amazônica. Então, quanto mais a gente devastar a floresta, mais a gente vai emitir, fazendo um clima pior e menos resiliente a essas mudanças do clima, a gente estará, portanto, mais expostos a riscos físicos de mudanças climáticas. Então, o desmatamento ele é o ponto-chave. E, gente, para fechar, vocês são economistas, sabem analisar custo-benefício para uma ótica social, custo marginal social, custo marginal social igual ao custo marginal privado, mas o custo marginal externo. O custo marginal privado, o benefício marginal privado do desmatamento é muito baixo. Meia dúzia de grileiros que estão fazendo dinheiro com isso. O custo externo, o dano para o resto da sociedade é muito alto, não compensa. Como sociedade, a gente tem que parar com isso. São serviços ecossistêmicos de imensa importância para a nossa economia, não estou falando de energia apenas, agricultura, que dependem da floresta em pé. Então, a gente tem que parar com o desmatamento para ontem. E com isso eu concluo, passei aqui 4 minutos de 1 hora, você tinha me dado, Aline, de 40 a 1 hora, eu fiz 1 hora e 4. Eu peço desculpas se eu corri ao final. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu que te agradeço. Tudo. Não, sem problema nenhum. Muito obrigada, André. Uma excelente exposição. Acho que foi justamente nos pontos. E eu abro para alguma pergunta, para algum comentário. Quem se sentir mais à vontade de fazer alguma pergunta no chat também, pode escrever que eu leia. Eu leio, desculpa. Alguém gostaria de se manifestar? Professora, posso fazer uma pergunta? Claro. À vontade. Obrigada pela apresentação, André. Esse é um tema que interessa muito, inclusive é um tema que está na minha tese, de alguma maneira, e eu tenho um interesse específico nesse tema que eu queria te perguntar, se vocês chegaram a fazer algum estudo de cenário de transição energética para os combustíveis fósseis para transporte, pensando na introdução dos biocombustíveis, porque... pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho pensado, o etanol, na verdade, já superou a gasolina, né? O consumo de etanol no Brasil já é maior que o consumo de gasolina. Se você pensar no etanol que está adicionado à gasolina, né? Estou falando de gasolina pura, não gasolina C, vendida nos postos. E, ao mesmo tempo, no último relatório das Nações Unidas para o Acordo de Paris, eles indicam que até 2050 todas as grandes montadoras vão abandonar o motor a combustão. Então, eu acho que a gente está diante de um problemão mesmo, porque a gente já fez uma parte dessa transição energética para o etanol, do pró-álcool, desde 1975, está em andamento, e agora a gente fica diante do carro elétrico, que, enfim, eu queria saber o que vocês já pensaram sobre isso, o que vocês têm sobre isso. O segundo comentário, que eu queria saber um pouco mais, vocês têm... Você comentou a respeito da decisão da Petrobras de vender as refinarias agora, e que é, de fato, um mau negócio comprar refinaria, eu também acho, mas eu também acho que é um mau negócio vender refinaria, porque a alternativa, o dinheiro da Petrobras, então, está sendo aplicado em exploração de petróleo, e se o refino está fadado ao fim, a exploração, então, não tem recurso, né? Porque as refinarias ainda podem ser convertidas em alternativas, né, processamento e tudo, enfim, tem uma expertise também por trás disso, né, a expertise vai ser concentrada na exploração e na produção de petróleo e vai deixar de ser concentrada no refino, que é uma forma de processamento que pode ser aplicável para o processamento de outros combustíveis. Então, eu acho que assim, se você puder comentar um pouco sobre isso também. Laura, muito bom as suas perguntas, seus comentários.
Vamos lá, perfeito. Primeiro, sim, a gente tem modelos de sistema energético. Eu posso falar agora um pouco mais devagar, né? Que eu não estou mais com o relógio, mas slides e pouco tempo. A gente tem modelos de sistema energético globais e nacionais, tá? E a gente tenta fazer simulações para o futuro em cenários de net zero, cenários de 1,5 graus, cenários de 2 graus e diversos cenários. Esses modelos, o problema desses modelos é que eles trabalham na ótica de otimização. Então, e a otimização desses modelos ela é global, não é setorial. Então, eventualmente, o ótimo global é diferente do ótimo setorial. Então, se eu for fazer por exemplo, se eu for pegar o setor de refino e fazer uma modelagem do setor de refino, é claro que o ótimo do refino local, setorial, desculpa, não é igual ao ótimo global para o refino. Então, existe uma série de incertezas associadas a o que é o ótimo global e quais são as tendências, né, que já estão se configurando, como você colocou aí, principalmente das montadoras, que já anunciaram, vários montadores já anunciaram que não vão mais produzir veículos a combustão interna, e qual é o efeito disso para o etanol brasileiro, para os biocombustíveis e assim por diante. Então, a gente está nesse exato momento agora com um projeto com a Universidade de Maryland, com participação de várias entidades brasileiras, justamente para ver diferentes cenários para os biocombustíveis. Os nossos cenários ótimos mostram o seguinte: o etanol ainda tem alguma participação, a eletrificação, ela acaba, no Brasil, ela tende a ser defasada com relação ao resto do mundo, isso no ótimo no modelo. E isso, de certa forma, também reflete historicamente o que tem acontecido no Brasil. Por exemplo, injeção eletrônica chegou no Brasil 10, 15 anos depois de estar na Europa e nos Estados Unidos. Veículos automáticos, câmbio automático. Câmbio automático é muito recente, quando já está nos Estados Unidos há muitos e muitos anos. Ou seja, as tendências tecnológicas. Quando eu morei na Califórnia, em 2008, você via um monte de Prius na rua, um monte de veículo híbrido. É raro você ver um Prius, um veículo híbrido hoje rodando no Brasil. Ou seja, então, assim, existe uma defasagem tecnológica no Brasil em relação ao que está sendo colocado na Europa e Estados Unidos, principalmente. Dentro desse projeto, a gente teve reuniões com a Anfávia, com empresas de pesquisa energética, com Raizen, com Petrobras e várias outras instituições. E a Anfávia, por exemplo, ela construiu os mesmos cenários que a gente estava pensando em propor, que é exatamente o quê? Primeiro, o cenário é: Brasil segue a tendência mundial. Tudo bem? Ou seja, eletrificação. Cenário 2, eletrificação com defasagem. Cenário 3, aposta nos biocombustíveis. Tá? Então, assim, esses são os cenários que a gente está colocando, Laura. Assim, se você perguntar a minha opinião a respeito do que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai ser o do meio, a adoção com defasagem. Tá? Mas a gente está, novamente, os cenários eles são construídos não para dizer o que vai acontecer, mas para ver as implicações de uma determinada escolha ou um determinado conjunto de estratégias e como é que isso evolui no tempo. Tá? O que a gente entende, de certa forma, a partir desses três cenários, é que, de fato, o etanol está com seus dias contados. E a própria Anfávia e a própria empresa, os stakeholders brasileiros estão cientes disso. Pelo menos quem está planejando no longo prazo. Só que eles acham que vai ter uma sobrevida mais longa do que no resto do mundo. Mas o que a gente está tentando mostrar para eles a partir dessas análises é, gente, a partir dessas tendências tecnológicas, que no transporte privado a eletrificação é a rota tecnológica que foi escolhida, o que a gente faz com os biocombustíveis? Isso para a gente está muito claro. Então, por exemplo, bioquerosene de aviação. Querosene de aviação é o combustível mais difícil de descarbonizar. Você pode ter produção de bioquerosene de aviação associada a CCS, com emissões negativas. Navegação marítima. Tá? Você tem, tanto navegação como aviação, tem metas da IATA e da IMO de descarbonização. A Europa está apostando em amônia para transporte marítimo. Mas o Brasil tem a possibilidade de fazer óleos vegetais para combustível marítimo. São opções. Vai ter que ter a defesa dessas opções em fóruns internacionais, porque alguma rota vai ser defendida no momento. Setor de bioquímica, química verde, plásticos e polímeros a partir de biomassa.
Etanol ainda pode ser usado, no caso brasileiro, que que tem uma infraestrutura de transporte de carga muito ruim, né, rodoviária, baseada em caminhões, há a possibilidade de caminhões a hidrogênio, na verdade, veículos elétricos a pilha combustível, caminhões elétricos a pilha combustível com etanol. Na verdade, a reforma do etanol para virar hidrogênio é feita embarcada, num reformador embarcado, e você transforma o etanol, você faz a reforma hidrogênio e CO2 e água, e você usa o hidrogênio como numa pilha combustível no veículo. Dada a densidade energética do etanol, resolve o problema da autonomia. Então, assim, tem várias opções tecnológicas, a gente está explorando todas essas opções. O fato, para responder a sua pergunta, para resumir, as opções tecnológicas precisam ser identificadas com antecedência, pesquisa e desenvolvimento para poder desenvolvê-las. É isso que, assim, e você tem hoje, Laura, assim, conversas que a gente teve, assim, desculpa, com empresas e determinados segmentos do setor sucroalcooleiro, que ainda está muito defasado. Ainda não, porque a gente já fez a nossa parte, o Brasil já tem etanol, o Brasil já descarbonizou. Quer dizer, não, você vai perder. Se você não apostar direito, você vai perder. E a aposta na refinaria é a mesma coisa. Você tem o coprocessamento, né, de biomassa com petróleo, que pode fazer, que a refinaria ela pode ser adaptada justamente a fazer esse coprocessamento. Isso está sendo visto, né? A refinaria ela tem a possibilidade de ser convertida para usar biomassa, tá? E nesse aspecto, assim, se eu comprar é ruim, vender também é ruim. Eu concordo que vender é ruim. Por quê? Porque, nesse caso, assim, uma empresa estatal ela poderia ser líder no desenvolvimento tecnológico na adaptação do parque de refino brasileiro ao coprocessamento de biomassa. O setor privado vai fazer isso? Diante de incertezas tecnológicas futuras? Repara, não estou defendendo privatização nem nada, não. Estou dizendo o seguinte, olha, é risco, gente. Quem assume risco é o governo. Sempre foi assim. Rota tecnológica arriscada, investidor privado não vai fazer. Então, assim, quem assume esse risco? Provavelmente uma empresa estatal que vai ter que investir nesse coprocessamento, em fazer bioquerosênio, utilizar a infraestrutura de refino, transporte, distribuição, para poder fazer o uso desse desenvolvimento tecnológico necessário para indústrias brasileiras de biomassa continuar aí liderando. Mas, de fato, eu concordo plenamente com você. O investimento da Petrobras hoje é basicamente focado em exploração e produção. Tá? E isso tem, de certa forma, aqui, Laura, um elemento que a gente pode até pensar que seria o Green Paradox, o paradoxo verde. Tá? Que já que a gente vai ter que parar de produzir petróleo até 2050, então deixa eu produzir logo antes. Então, existe regra de Rotterdam, gente. Assim, se você antecipa o esgotamento dos recursos, você acelera a extração no curto prazo. Tá? Então, a gente pode ser que o Brasil esteja vivendo esse Green Paradox aqui. Né? Mas eu concordo com você. Talvez uma diversificação de investimentos, por exemplo, a Shell tem uma diversificação de investimentos. É claro que a Shell ainda é uma empresa de petróleo, o business dela é petróleo, em todas as etapas, né? EIP, refino, distribuição, quer dizer, é uma empresa verticalizada, mas ela tem uma diversificação muito maior que a Petrobras, por exemplo, não está fazendo com tanta voracidade como deveria num país onde a vantagem competitiva é do biocombustível. Resposta longa, desculpa. Ótimo, não, obrigada. Foi ótimo, esclarecedor. Obrigada, André, muito obrigada. Alguém mais? Eu não gostaria. Se não, vou fazer duas rápidas perguntas, André. Na verdade, na verdade... Tá me escutando? Quem? Eu tenho uma pergunta, Aline. Tarek, pode fazer, Tarek. Boa tarde, André. Boa tarde, Aline. Boa tarde, pessoal. André, eu vou fazer uma pergunta, acho que não vai fugir muito do escopo da sua apresentação, mas é mais um comentário. Eu queria ver um comentário geral seu sobre qual que é a plausibilidade do Brasil cumprir com as metas para 2025 ou 2030 do Acordo de Paris. Você acha que... Assim, eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu queria que você
comentasse um pouco mais sobre o que está sendo feito hoje em dia, em termos de produção de informações, que de fato a gente vê muito, inclusive sendo financiado pelo governo, mas do meu ponto de vista, acho que tem uma defasagem entre o que está sendo publicado de informações e o que está sendo feito de política pública, de fato, para a gente implementar políticas de mitigação aos efeitos das mudanças climáticas. A gente tem o Adapta Brasil, você tem opções de mitigação, que foi um projeto grande do MCTI, que já foi feito também, acho que em 2017, tem planejamento aí para lançar o 2, enfim. A gente vê um esforço de construção de informações, mas a gente não vê um esforço de política pública. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tarek, assim, de fato, eu acho que eu não estaria sendo exagerado quando eu falo que a gente teve um grande retrocesso no aspecto ambiental nos últimos anos, e nos últimos anos eu coloco desde 2018, 16 talvez. Na verdade, se você pensar em termos de desmatamento, a reversão de tendência de redução foi em 2012 com o Código Florestal, a revisão do Código Florestal. Você olha claramente na série temporal, você vê. A revisão do Código Florestal caindo, a revisão do Código Florestal começa a subir muito devagar, e um desgoverno recente muito forte. A gente teve aí dados que foram segurados para a COP, depois lançados de desmatamento, né? Recorde nos últimos 15 anos, uma área de acima de 10 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma noção, o Distrito Federal tem 4 mil quilômetros quadrados. Estamos falando de 2 a 3 distritos federais desmatados em um ano. Tá? Então, Tarek, assim, política hoje ambiental você não tem. A gente tem projetos com o Ministério, você vê pessoas importantes do Ministério, de fato, pessoas do Ministério de Ciência e Tecnologia ainda trabalhando com isso, ainda apostando, pesquisa, etc. Mas, de fato, a conversão em política pública não tem ocorrido. Eu trabalhei no PMR, no Partnership for Market Readiness no Brasil, que já estava investigando a possibilidade de uma precificação de carbono no Brasil. Isso lá isso em 2018 e tal, quer dizer, isso foi completamente abandonado. Quer dizer, não tem mais essa questão. Tá? A gente avaliou diversos arcabouços institucionais possíveis para precificação, ou seja, de fato, isso não se reverte em política. Então, assim, isso é um pouco consensual em todos os comentários que você vê, é um pouco consensual. Assim, esse governo ele fala uma coisa e faz outra. Quer dizer, não há ação política, ação de política pública, como você está colocando. Agora, para atendimento da meta de cor de país, a gente tem dois problemas aqui. O primeiro é assim, os fontes de desmatamento não dá. Tá? Vai dar tempo de você conter? Isso é uma grande janela de oportunidade, onde os desmatadores, grileiros, estão vendo uma janela de oportunidade e aproveitando essa janela ao máximo, ou o desmonte do sistema de fiscalização vai perdurar de longo prazo a ponto de você não conseguir reverter essa tendência em um prazo razoavelmente rápido para chegar na meta de 2025. Esse é um ponto importante, Tarek. Entendeu? Se é só uma coisa assim, olha, se eu consigo reaparelhar todo o sistema de fiscalização a tempo ou não. Quanto mais passar, pior. Né? Eu acho que a gente está indo pelo caminho pior, sou pessimista nesse aspecto. Por outro lado, a meta de 2025 ela foi revista, né, em função da revisão do quarto inventário, né, que então deu uma certa folga de emissões. E a gente está há muito tempo em crise, tá? Então, nosso sistema não está crescendo de emissões. Eu estou falando assim, os outros, industrial, energia, etc. Está crescendo o desmatamento. Tá? Mas a gente não tem um driver forte em outros setores. Estamos em crise, entrando e saindo, desde 2016 ou 15. Quer dizer, então, assim, o crescimento econômico como principal motor de emissões, seja da indústria e energia, ele está patinando. Isso é algo que garante, de certa forma, um atendimento ali da meta. Tem uma outra coisa, a meta é pontual, tá? Ela não é de trajetória. Então, assim, a gente pode dar férias coletivas,
em 2025, parar tudo em 2025 e atingir a meta. Então, assim, é um defeito da meta também. Mas eu concordo plenamente com você. A gente não tá sendo investido em política, não tem visão de longo prazo, pelo menos em nível de governo federal. Agora, por um lado mais otimista, vários governos estaduais estão agindo. A gente está no projeto com Pernambuco, por exemplo, junto com o Edson, inclusive, vendo o plano de descarbonização do estado de Pernambuco. Vamos fazer também para Minas Gerais. São estados que estão olhando, abrindo mão saindo da esfera federal para tentar olhar planos de descarbonização estaduais e opções de mitigação, tentando aproveitar, né, essas oportunidades que a gente está colocando aqui, entre outras. Empresas, algum setor do agronegócio progressista também percebe vantagens, etc., e estão agindo, mas ainda são minoria. Quer dizer, a gente está apostando agora na sociedade civil, no setor privado e nos governos estaduais, entendeu? Porque em nível federal aqui não está, de política efetiva, não vejo. Perfeito. Obrigado. Mais alguém? Não? André, eu tenho, na verdade, uma questão em linha, um pouco seguindo a direção do Tarek, mas sobre a sua perspectiva também, a sua visão sobre o que tem sido as negociações que têm rolado em relação ao artigo 6 do Acordo de Paris, né, de regulamentação do mercado de carbono, pelo menos internacional. Aí eu queria um pouco da sua perspectiva em relação tanto a essas negociações, a atuação do Brasil e do setor energético, né, em particular. E uma segunda questão, mas bem mais pontual, que na verdade me surgiu a curiosidade quando você falou da tecnologia BioCCS, quanto tem evoluído, na verdade, essas tecnologias, né? Ou como elas têm sido ou se tornado factíveis do ponto de vista econômico. Pelas nossas simulações, vou começar de trás para frente, se me permite ali. O BioCCS ele ainda não tem escala comercial, tanto que o último relatório do IPCC que vai ser lançado agora, do grupo 3, você tem vários cenários de estabilização climática, por exemplo, tentando ver as possibilidades de atingir 100 as emissões negativas do BioCCS. Tá? Então, assim, de fato, ainda é uma grande aposta, mas tem diversas outras barreiras de mercado associadas ao BioCCS. E eu vou falar algumas para vocês. Barreiras logísticas. O que acontece? O CCS fóssil ele é mais fácil, porque você pega usinas a carvão, elas tendem a ser próximas ao mercado dos consumidores, grande escala. Então, para fazer toda a infraestrutura de transporte de CO2 ou de captura, você tem uma facilidade logística. Já a biomassa ela é dispersa. Então, teria que fazer hubs e uma infraestrutura que é mais cara e mais difícil logisticamente de operar. Então, você tem várias barreiras de mercado, né, ao BioCCS, escala, distância, dispersão, e são vários problemas associados ao BioCCS. Do outro lado, o BioCCS tem algumas vantagens, que a captura ela é 40% do custo, talvez, de um sistema de CCS. Na biomassa, ela é barata. Quem fez cerveja, por exemplo, na fermentação do etanol é muito trivial. Quem fez cerveja aqui sabe, lá tem o negócio que está borbulhando, né? O que está borbulhando é CO2. CO2 é 90%, é só desumidificar. O exausto de uma térmica a carvão vai ser 40% CO2, e o custo da captura é tão menor quanto maior for a concentração de CO2, que não precisa separar gases, né? Não precisa separar gases. Então, tem essa vantagem também do custo da captura ser mais barato. Então, tem essas questões associadas ao BioCCS. Se você tiver interesse, tem várias teses e dissertações lá no PPE sobre o assunto. Posso passar algumas. Mas, assim, de fato, ainda é uma promessa, novamente, mas precisa de desenvolvimento tecnológico, institucional e assim por diante.
E também só vai acontecer quando você tiver, de fato, uma precificação ali. E aí volta a sua primeira pergunta. Porque emissões negativas... CCS não existe sem precificação de carbono. Quando eu falo precificação de carbono, eu quero deixar claro que existem diferentes formas de precificar carbono. Vocês são economistas. Você tem dois instrumentos análogos, tá? Um é o dual do outro. É o tributo de carbono e o cap and trade, o cota com negociação de permissões de emissão, o cap and trade, o ETS, o Emissions Trading Scheme, né? O mercado de carbono. Eles são análogos. Na tributação, você fixa o preço e o mercado te dá a quantidade de redução. No cap and trade, você fixa a quantidade e a negociação vai te dar o preço. Tá? Então, os dois, um é o dual do outro, do ponto de vista teórico. É claro que na implementação prática existem diversas diferenças, custos de transação e assim por diante. Tá? Então, mas assim, o CCS, o bio-CCS, só vai acontecer com alguma precificação. Diante dos resultados que a gente tem para os nossos modelos e resultados de modelos de colegas internacionais olhando cenários de descarbonização mundial associados a metas climáticas ambiciosas, o Brasil ele teria uma vantagem competitiva a partir dessas opções de biomassa e bioenergia, o que significa que, diante de um mercado de carbono mundial, você seria, digamos assim, um vendedor líquido. Ou seja, há grandes perspectivas ali de que o Brasil seja um vendedor líquido e não um comprador de permissões. Tá? Então, assim, em termos de vocês somos economistas, um mercado global seria a maneira mais custo-efetiva de você reduzir emissões. Né? Por quê? Porque você vai aproveitar o custo marginal de abatimento mais baixo primeiro, né? Seja ele na África, no Brasil, na Austrália, na Sibéria, onde quer que seja. Né? Então, você, com o mercado global, você aproveita. Agora, a operacionalização desse mercado global ela é um pouco complicada também. Né? Estamos falando de questões cambiais, questões de negociação, questões de alocação de cotas de emissão por países, setores, etc. Mas, assim, os resultados teóricos apontam que o Brasil seria um vendedor líquido. Então, ele teria, em tese, a princípio, vantagem num sistema como esse. Não, ótimo, ótimo. Obrigada, André. Alguma questão? Algum outro comentário? Não? A gente viu no PMR, no PMR a gente fez a avaliação de diferentes arcabouços institucionais de precificação no Brasil, diferentes arranjos para tributação, para cap and trade, etc., com participação da indústria. Algumas indústrias elas defendem já, a Biquim, por exemplo, algumas indústrias elas já estão, elas defendem muito o cap and trade, porque eles entendem que seria uma forma mais suave de transição. Ninguém quer tributação, gente. Ninguém quer mais imposto, tá? E no cap and trade você tem várias configurações interessantes que podem às vezes até mesmo dar lucros extraordinários para uma determinada indústria, tá? Um exemplo absurdo: basta você dar para a indústria mais certificados que ela precisa. Então ela está vendendo, está tendo subsídio implícito. Quer dizer, e aí você, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a indústria ela está muito pensando, ela não rejeita exatamente um cap and trade no Brasil, ela tende a defender o cap and trade muito. Por quê? Porque a outra opção eles não querem de jeito nenhum, que é a tributação, o imposto, né, uma tributação, um tributo, e o arranjo ainda precisa ser definido. Se vai ser permissões gratuitas, se vai ser leiloado, se há receita, como que você recicla essa receita e assim por diante. Então, são várias questões aqui que são necessárias ver quando você faz a concepção de um instrumento de precificação. Perfeito. Mais alguém? Não? Eu te agradeço muito, André, parabéns pela apresentação, excelente exposição, abertura para o debate, e gostaria de dar suas últimas palavras finais, para a gente poder finalizar, né, o seminário de hoje. Fique à vontade. Então, só agradecer, Aline, obrigado, acho que eu já falei muito.
Não, mas Então, foi muito só bom. agradecer mais uma vez a oportunidade e só isso mesmo. Obrigado a todos, obrigado pela atenção e muito bom estar aqui. Nós que agradecemos. Então, gente, eu finalizo por aqui o seminário de hoje, agradeço a todos e um bom final de semana, né, para todos nós. Obrigado, obrigado.